e vamos estar compartilhando da palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir em cima dessa mensagem aqui, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. É uma mensagem que tem falado muito ao meu coração. Eu quero ler o capítulo 15, versículo de número 1 primeiramente. Mas eu quero pegar dessas parábolas aqui, que são alegorias, histórias, que Jesus usa para mostrar verdades. Então nós vamos perceber que nós vamos ter aqui a história, a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, dentro do capítulo número 15. E como eu vou trabalhar hoje a parábola do filho pródigo, que está no versículo 11, eu quero antes mostrar para você qual a mente que Jesus tem quando ele vai trazer essa parábola para os seus discípulos e para as pessoas que estão à sua volta ali o ouvindo, amém? Então, em Lucas capítulo número 15, creio que você achou, é ruim porque não há interatividade, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, não dá para mim ter a interatividade com vocês. Esse é o gostoso de quando também eu estou com um notebook, aí dali eu já consigo ver com quem que a gente vai bater um papo, né? Mas aqui assim, espero que você esteja entregue à palavra, esteja realmente participando de um culto, eu possa estar entrando na tua casa e abençoando você, abençoando a tua família. Daqui a pouco nós vamos orar também, tá bom? Então vamos lá, olha só, capítulo número 15 diz assim, ó: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ponto. Eu quero usar essa base para você entender a mente de Jesus em tudo aquilo que ele vai falar. Por quê? Nós percebemos que as pessoas que estão ouvindo Jesus têm características específicas, reveladas nesse texto aqui. Quem são essas pessoas? Publicanos, que são cobradores de impostos. Nós temos aqui pecadores, ou seja, pecadores nós sabemos que no contexto bíblico todos são, mas existem pessoas pecadores aos olhos dos homens também, ou seja, práticas que são condenáveis não somente pela palavra, mas aos olhos da sociedade também. Pessoas pecadoras, embora contexto bíblico todos são pecadores. Só que também existia uma galerinha que estava ali, no versículo 2, que eram os fariseus e os escribas, que são, olha só, primeiro, os publicanos, que são os cobradores de impostos. Nós temos pecadores, nós temos os fariseus e temos os escribas. Os fariseus e os escribas, eles estão na área dos legalistas. Então nós vamos ver o seguinte: temos a área daqueles que saem beneficiados com a cobrança exorbitante dos impostos, os injustos, publicanos. Nós temos aqui também os pecadores que vieram para ouvir a Cristo, e nós temos os religiosos, três classes que nós temos aqui para ouvir Jesus. Só que é interessante que a gente vai perceber nessas parábolas que Jesus está direcionando tanto para os pecadores como para os religiosos. Os religiosos estão criticando Jesus. Por quê? Porque ele recebe os pecadores e não somente recebe, mas ele come com os pecadores. O que significa isso? Ele compartilha da mesa, ele se identifica, ele ama, ele tem relacionamento com pessoas pobres, necessitadas, pecadoras, se assenta com essas pessoas para se alimentar, ou seja, ele tem comunhão com essas pessoas. Aí dentro da crítica, Jesus entendendo, como Jesus, aí nós vemos aqui a onisciência de Cristo, né? Ele sabendo daquilo que passava no coração dos seus ouvintes, ele propõe uma parábola. Na verdade, várias parábolas. A primeira que ele propõe é a parábola da ovelha perdida, aonde ele diz que tendo 100, na hora de guardar as 100, uma se perdeu. E aí, o dono daquelas ovelhas,
sai, encontra a ovelha, traz ela de volta feliz com ela em seus ombros, e ele faz o convite. Preste atenção no convite aqui, que está no versículo de número 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora Jesus está mostrando para eles duas classes, das 99 e de uma que se perdeu. Parábola da ovelha perdida. Ele propõe uma outra parábola em seguir. Ao seguir, ele propõe a seguinte parábola, a parábola da dracma perdida, que diz o seguinte, versículo de número 9, perceba que existe uma mesma característica dentro da primeira parábola. Isso mostra para a gente no versículo de número 9. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez existe uma característica. Aquele que é o pastor das ovelhas, quando uma se perde, ele deixa as 99 no aprisco e vai até aquela que se perdeu. Com júbilo traz ela e convida as pessoas a fazer uma festa pela alegria que ele está sentindo daquela ovelha que ele conseguiu recuperar. Assim ele diz que a alegria e festa nos céus por aquela ovelha que havia se perdido, ou seja, aquela pessoa que havia se perdido e não estava dentro do aprisco, do que pelas 99 que estão em segurança dentro do aprisco. Agora aqui está a história, a parábola de uma mulher que perde uma dracma. Quando ela encontra, ela sai procurando, vai à casa, acha essa dracma, ela convida as suas amigas a se alegrar com ela porque achou a dracma. Não vamos ministrar sobre ovelhas, não vamos ministrar sobre dracmas, mas nós vamos pegar duas características aqui, que tanto o pastor das ovelhas como a mulher que encontra a dracma, ela convida os seus amigos, as amigas dela, a fazer uma festa, a se alegrarem juntamente com eles por aquele achado e por encontrar a ovelha e trazê-la de volta e as dracmas. Aí ele propõe a terceira parábola. Só que grave no teu coração que essa parábola que ele vai estar trazendo, ele tem ouvintes em específicos. Lembremos então que os ouvintes em específicos são quem? São os publicanos, os pecadores e os religiosos. Agora ele vai propor essa parábola, e é essa parábola que eu quero estar trabalhando com você nessa noite. Já te dei um contexto, eu creio que já deu para você entender um pouquinho da mente de Jesus, da mente das pessoas que estão vindo e aonde ele quer chegar. Agora vem comigo, versículo de número 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália aos pés. Trazei também e mata o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? História linda. Só que Jesus está tentando fazer com que os seus ouvintes entendam a alegria que é encontrar o pecador. Para que os seus ouvintes entendam a alegria e a festa que deveria ser feita quando se encontra uma dracma perdida. Ou seja, uma dracma para quem tem 9, uma ovelha para quem tem 99, o que é uma ovelha, o que é uma dracma. Não vamos trabalhar esses temas aqui, mas vamos trabalhar a alegria que existe no coração e o convite dos amigos e das amigas para estar nessa festa. Em seguida nós vamos entrar aqui nessa parábola que, se você for olhar aqui, eu não tenho dó do filho, nem do que fica em casa, nem me compadeço do filho que vai e gasta os seus bens. Nós estamos falando aqui de família, estamos falando aqui de relacionamento familiar. E eu acho que, olhando esse texto para mim, eu entendo que a pessoa que mais sofre dentro dessa família é o pai. É o pai. Por quê? Ambos os filhos não estão nem aí para o sentimento do pai. Nós vemos que Jesus está trabalhando da seguinte maneira: que esse homem tem 2 filhos, não é um não é filho e o outro é filho, não, são 2 filhos legítimos dentro de um mesmo lar. No entanto, um deles chega e diz o seguinte: olha só, pai, dá-me dos bens que é a minha parte. E é interessante que não é o mais velho, é o mais novo. Significa o quê? Que o mais velho está há mais tempo ao lado do pai, está batalhando há mais tempo do lado do pai. Já o menino mais moço, aquele negócio assim, é o mais descabeçadinho. O filho mais velho é aquele que está sempre do lado do pai, é aquele que é o referencial, é o primogênito, é o herdeiro de todas as coisas. Assim também, o povo de Israel, eles foram os primeiros a serem chamados. Eles foram, vamos dizer assim, o povo escolhido de Deus, chamados por Deus para serem filhos, serem meu povo. Sabemos também que, segundo a palavra de Deus, essa promessa através de Cristo viria aos gentios também. Só que os gentios chegam depois. Os pecadores sem aliança, sem circuncisão, chegam depois. Aí nós percebemos aqui que, nesse momento,
O mais moço, ele sai, ele quer curtir a vida, é coisa da mocidade, ele está empolgado, ele acredita que ele não precisa viver debaixo de regras, ele não precisa viver debaixo de leis do pai, ele pode viver da maneira que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Quantas vezes nós não temos esse desejo de independência e nós não sabemos lidar com essa independência, nós não sabemos lidar com a nossa liberdade. Às vezes nós temos muita dificuldade com essa liberdade. Por quê? Porque a carne sempre tende a ir para um lado longe do Pai, longe dos valores de Deus. E aí nós vemos que esse filho representa muitos de nós na igreja, muitos de nós no caminho do Senhor, que um dia nós estamos dentro da casa do Senhor, comendo do bom e do melhor, mas nós não conseguimos reconhecer tudo aquilo que a gente tem. Eu creio que nesse momento de pandemia, de dificuldade que nós temos enfrentado, de não podermos ver a igreja funcionando, eu sempre valorizei, eu sempre olhei e falei, meu Deus, que oportunidade gostosa de nós vivemos em comunhão, e pessoas que verdadeiramente se converteram, pessoas sentem saudades disso, estão sendo guardadas, estão precisando se guardar, se restringir, mas tem saudade da reunião, tem saudade da adoração. Estar aqui na igreja hoje é o desejo do meu coração, não para aparecer, mas é porque eu acho essa igreja linda, eu amo aquilo que Deus nos deu, essa oportunidade, esse altar de servir a Ele, as cadeiras que nós temos, o som que nós temos, tudo que Ele nos deu, eu consigo valorizar e entender que isso é lindo demais. Não precisamos de nada disso para servir a Deus, mas aqui é o lugar do ajuntamento dos santos. Olha que alegria poder valorizar aquilo que o Pai nos deu. O Pai nos proveu um lugar, graças a Deus hoje não está chovendo, então, mas assim, se tivesse chovendo estaríamos aqui dentro desse lugar aconchegante. Temos aqui uma noite maravilhosa, gostosa, quente, e temos um ventilador, temos um microfone, temos aqui a internet para estar acessando você, trazendo uma palavra de esperança, trazendo palavra de amor, se importando com você, colocando vídeos na internet, tentando edificar a sua vida com uma única intenção: te amar, edificar você, te fortalecer, e estar aqui na igreja, ver toda essa estrutura que Deus nos deu, sala de criança, um lugar bem localizado, um lugar para estacionar, alimentação, água, luz, tudo, internet, que coisa linda que Deus nos proveu. Saber valorizar isso, a oportunidade de servirmos, de adorarmos a Deus e falarmos para todos os lugares do amor desse Deus, enquanto muitos lugares não podem viver isso. E não é por causa da pandemia, é por causa de perseguição religiosa, que não pode existir um templo para adorar ao Senhor. Infelizmente, pela pandemia, fechamos a igreja, mas não deixamos de ser igreja. Mas tem lugares que as pessoas não podem revelar o que é ser igreja, não pode revelar a sua alegria, a sua paixão, o seu amor pelas escrituras, não podem ter ela andando para lá e para cá. E às vezes nós, como filhos que estamos dentro da casa, temos tudo isso e não sabemos valorizar, e entendemos que nós podemos ser independentes, estar longe da casa do Pai. Esse menino tem esse senso de independência. Foi isso que levou o Adão à queda. Ele disse: bom, que proposta legal, eu não preciso ter um Deus que eu preste conta, eu não preciso ter um Deus que tem uma ideia perfeita, eu posso ser do jeito que eu quiser, eu posso me autogovernar, eu posso ser semelhante a Deus, fazer o que eu quiser. Mas ele já era semelhante a Deus, ele administrava aquilo que era de Deus, e Deus entregou nas mãos dele. O menino também está ali em casa, ele poderia valorizar tudo isso, ele administrava tudo aquilo que era dele, já era dele, mesmo o pai em vida, já era dele, já estava compartilhado, mas ele não conseguia ver isso. Só que como todo ser humano que aprende a valorizar como perde, só quando perde, ele sai, e ele diz para o pai, como muitas vezes nós dizemos para Deus: Senhor, me cansei da igreja, me cansei de horários, me cansei de regras,
Me cansei disso, me cansei daquilo, me cansei dessa vida que nós temos aqui. Me cansei e parei, eu vou viver a minha vida. E é interessante que o rapaz, o pai não briga com ele. O pai lhe dá o direito de ir fazer o que quiser. Eu vejo como o pai respeita o desejo do filho. Embora eu tenha certeza que o coração desse pai está dolorido, né? É um filho, alguém que ama. Mas ele está dizendo para o pai: pai, eu sei me virar. Deixa que eu sei me virar. Deixa que eu sei cuidar da minha vida. E às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deixa que eu sei me virar, Senhor. Deixa que eu sei escolher meu casamento. Deixa que eu sei escolher meu investimento. Deixa que eu sei escolher o que é melhor para a minha vida. E o menino fez a mesma coisa, só que quando a gente está bem, a gente fala que ama a Deus, mas Deus é segundo lugar. Quando está tudo bem, a gente está no emprego, a saúde está aí, legal, Deus é segundo lugar. Às vezes as pessoas até mesmo dizem: Deus me deu a família, família é primeiro lugar, eu preciso estar com a minha família, eu preciso estar ali com a minha família, eu preciso viajar com a minha família, eu preciso passear com a minha família, e começa a dizer que esse é o ensinamento, que isso é primeiro lugar. Reino de Deus é primeiro lugar. É isso que a Bíblia diz, reino de Deus é primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você precisa rejeitar e desprezar a sua família, mas reino de Deus é primeiro lugar. Jesus não disse outra coisa senão: buscai o reino de Deus sobre todas as coisas. É primeiro lugar, não é segundo. Não compartilha outro lugar. Reino de Deus é primeiro lugar. Mas aí o rapaz desprezou e falou: não, eu tenho saúde, eu estou bem. E ele vai embora, e segundo diz aqui as Escrituras, o Senhor Jesus está dizendo na parábola, é uma história para mostrar uma verdade, precisamos extrair essa verdade. Ele vai e gasta a vida dele com tudo aquilo que satisfaz a carne dele. Ele está dizendo: não, está vendo como é bom? Como é bom estar vivendo a minha vida, está vendo como eu tenho controle, eu sei fazer as coisas, está vendo, eu fiquei tanto tempo deixando de viver travado debaixo das asas do meu pai, agora sim eu estou vivendo. Venham cá, meus amigos, olha quantos amigos eu granjeei. Assim como muitas vezes nós largamos a igreja, largamos a família, encontramos pessoas no mundo e falamos: agora eu encontrei verdadeiros amigos. Pessoas que dizem: eu tenho melhores amigos fora da igreja do que na minha própria família. Que família que nós estamos constituindo como igreja também. Diz a palavra, parece que ele traz para os dias de hoje mesmo, né? Por isso que a Bíblia é contemporânea, porque fala de ser humano. Acabou-se o dinheiro, acabou-se os amigos, acabou-se as riquezas, acabou-se os amigos. Naquele momento, quando ele começou a viver a vida dele dissolutamente, ou seja, buscando somente os seus prazeres, sem ter regra, desenfreado, sem sabedoria, esbanjando. É interessante como muitas vezes as pessoas, enquanto têm o que esbanjar, esnobam. Mas quando passa pelo aperto, a mente muda. Começa a valorizar aquilo que não valorizava. Começa a se lembrar de coisas que nunca valorizava em sua vida. Aquele rapaz chegou no fundo do poço, aonde ele está desejando comer as bolotas, as rações de porcos. Ele está olhando aquilo porque agora ele se sente abandonado, agora ele não tem mais o abraço do pai, agora ele não tem mais o amor do pai, agora ele, por causa da sua independência, ele está jogado, vivendo sozinho, abandonado pelas pessoas que ele entendia que era amigo dele, mas o verdadeiro amigo dentro de casa ele tinha dado as costas. E aí ele começa a ver que situação que eu me encontrei. Eu tinha tudo e troquei o tudo por nada. Os amigos que eu pensava que tinha granjeado, na verdade não tem amigo nenhum. Só que uma coisa vem à mente dele:
ele lembra de quem era o pai, de como o pai é bom. Não é bom somente para os filhos, o caráter do pai é revelado no seu cuidado com os próprios servos. Ele começa a olhar e falar assim: nossa, como o mundo é cruel, como o mundo é vil, porque ele pega os seus escravos e não trata bem. Mas eu vejo que os servos do meu pai, até os servos do meu pai, têm boa alimentação em casa, eles têm comida todos os dias, têm pão, tem uma casinha para eles morar, eles são amados, eles são cuidados pelo meu pai. Ah, quem dera eu fosse servo do meu pai. Coisa linda isso. A Bíblia diz que esse menino caiu em si. Agora ele começou a enxergar uma realidade. E qual a realidade que ele enxergou? Eu não precisava estar nessa situação se eu fosse somente servo do meu pai. Interessante que ele toma a seguinte decisão. Olha como ele confia no caráter do pai. Ele conhecia o caráter do pai, e o que o faz voltar é o caráter do pai. Quem conhece o caráter de Deus sabe que pode voltar, porque o pai vai estar de braços abertos. Quem conhece o caráter de Deus sabe que ele é amoroso, que existe pão na casa que ele cuida bem dos seus servos, e ele vai aceitar a gente como servo, porque a gente acredita nisso, sabe que o pai pode nos receber como servos, que já está bom demais. Diz a palavra que esse rapaz toma a decisão com muita humildade. Deixa eu dizer uma coisa: a humildade, se humilhar, não é uma coisa que Deus quer fazer com você. Ser humilde, se humilhar, é uma coisa que compete a nós. A Bíblia diz que o rapaz se humilhou antes de ir até o pai dele. Ele já se humilhou, porque ele disse o quê? Bom, eu vou voltar para a casa do meu pai, só que eu não quero voltar como filho, eu não quero voltar por cima, eu não quero voltar mandando, porque eu sei quem eu fui, eu sei quem estou sendo, eu sei que eu desejei a morte do meu pai. Por quê? Porque a herança era dada quando o pai morre, o pai estava vivo. Ah, apóstolo, mas no contexto, o pai podia liberar a herança para o filho? Sim. Mas o rapaz está querendo desfrutar daquilo que não é a hora. Não é o momento dele, ele não tem sabedoria para desfrutar daquilo. Às vezes nós também, tem coisas boas que Deus quer entregar nas nossas mãos, mas não é a hora, e a gente quer desfrutar antes do tempo, a gente atropela processos, somos imaturos como esse rapaz, menino, fazendo besteira, não sabe lidar com aquilo que Deus coloca nas mãos, não sabe valorizar. Infelizmente o rapaz só veio a valorizar quando perdeu, e é isso que eu preciso aprender com essa parábola. Eu preciso valorizar as coisas antes que eu perca. Eu não preciso perder para valorizar, eu preciso valorizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas o menino diz: não, eu vou voltar. Só que ele não volta arrogante. Às vezes tem pessoas que querem voltar arrogante. O arrogante não tem arrependimento. O arrogante, ele não olha para ele dizendo: eu errei, eu pequei. E nós vemos a característica desse rapaz, e às vezes as pessoas dizem na igreja: está vendo? A pessoa foi embora e voltou para a casa do pai, voltou para Jesus Cristo, voltou para o pai. Mas às vezes as pessoas vêm arrogantes, entendendo que Deus ainda tem alguma dívida com ela, que precisa fazer alguma coisa por ela, e ela entende que ela tem o direito de ser filha, ser filho. E é interessante que o pai não é o que quer humilhar. O menino se humilha. Quando ele vem até o pai, ele vem com essa intenção. Ele acredita no amor e no caráter do pai, que o pai cuida dos escravos, e ele diz: se é para ser escravo, ao invés de ser escravo do mundo, eu quero ser escravo do meu pai. Porque lá pelo menos a gente tem alimentação. Só a comida já é muito para mim. Querido, ele volta confiante. Interessante que na história
Olha, ele tomou a seguinte decisão: de voltar para a casa do pai com características específicas. E ele tem uma ação dentro daquilo que ele acredita. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa ter uma ação dentro daquilo que você acredita. Amém? Olha só a palavra de Deus. Diz assim, versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Ou seja, ele teve uma ação, ele agiu, ele foi fazer aquilo que ele entendia que deveria fazer. Ele não ficou pensando, ele não ficou formulando pensamentos, não. Ele se lançou, ele acreditou, ele foi para cima. E diz a palavra que ele veio ao encontro do pai, e diz assim, vinha ele ainda ao longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha só que interessante, a palavra de Deus está nos dizendo que o pai, ele está lá trabalhando, está fazendo as coisas, quando de repente ele olha, ele vê o filho chegando, e quando ele vê o filho vindo, ele larga tudo, sai correndo e vai abraçar o filho, ele vai amar o filho e vem beijar o filho. Ele não falou para o filho tomar banho, ele não falou nada para o filho, ele simplesmente foi lá e abraçou o seu filho. Ele amou o seu filho. Interessante que eu percebo que este pai, ele tem uma expectativa, porque não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. Então eu vejo que o pai trabalhava, mas sempre tinha expectativa. Todos os dias o pai trabalhava e tinha expectativa da volta do filho. Será que não vai ser hoje que o filho vai voltar? Será que não vai ser hoje que o filho vai voltar? Até que um dia, ele, nessa esperança, ele olha e vê o filho dele de longe. Aquele amor, aquela saudade, não consegue fazer outra coisa senão impulsioná-lo a ir em direção ao filho e amá-lo. E é igualzinho nosso relacionamento com o Pai, Deus. Nós não precisamos falar dos nossos pecados para que Deus venha nos amar, Ele já sabe. Então Ele vem ao encontro do pecador, é uma reciprocidade de que Ele corre até você e você se deixa ser amado. Mas como todo pecador abraçado por Deus, esse filho nos mostra algo. Não foi o pai que falou dos pecados do filho, mas foi o filho que confessou o seu pecado ao pai. Arrependido, o menino confessa os seus pecados. Deixa eu dizer uma coisa, existem características num retorno de um verdadeiro filho arrependido. Ele confessa: eu pequei contra você, meu pai. Eu sei que as pessoas gostam de desprezar a liderança, o cuidado de uma casa, mas o apóstolo de uma igreja, o líder de uma igreja, um pastor de uma igreja, ele é como um pai para aquele lugar. E quantas vezes nós, como pais, procuramos dar o melhor para os nossos filhos, o melhor do microfone, o melhor do altar, o melhor das cadeiras, o melhor da estrutura, e às vezes as pessoas dão as costas para isso, e de repente não conseguem olhar e ver tanta coisa boa que o pai espiritual está provendo para os filhos espirituais. Eu entendo essa passagem nessa aplicabilidade para dentro da igreja dos dias de hoje. Valorize o seu pastor, valorize a sua igreja, valorize o que o pastor faz por você, te dando do bom e do melhor, porque isso daqui não é uma coisa de pagar, não é coisa de serviço prestado, é questão de engajamento e de amor e de administração para se cuidar de uma família onde a vida das ovelhas são mais importantes, aonde a dracma perdida é mais importante, aonde as almas são mais importantes do que qualquer coisa. É importante os espaços que nós temos, né, cara?
É importante a estrutura que nós temos para a nossa família Efrata. É importante aquilo que Deus faz para a nossa vida. E precisamos reconhecer a ação do Pai, porque tudo isso é uma ação do Pai, Deus, através dos líderes, através da família Efrata e de todas as famílias de igrejas e casas espirituais que existem de união dos santos. Mas olha que interessante. Se a gente ficasse somente dentro de relacionamento de um pai e de um filho e fora do contexto familiar e casa, poderíamos até não aplicar à igreja, mas porque estamos falando de casa, estamos falando de irmãos, estamos falando de família, estamos falando de uma família espiritual que se reúne numa casa espiritual. Todos somos filhos de um mesmo Deus, batizados pelo mesmo Espírito, perdoados pelo mesmo Deus, salvos pelo mesmo sangue. Isso nos constitui família de Deus. E às vezes as pessoas abandonam e elas voltam. Interessante a característica, porque ele confessa o pecado, fala assim: ó, eu falhei, eu desprezei, eu não valorizei, e eu quero chegar humilde, eu quero te servir, Pai, eu quero ser servo. Hoje eu valorizo a comida que o Senhor nos dá. Olha só o que disse. Disse assim, ó: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália aos pés, trazei também e matai o novilho cerrado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a regozijar-se. Sabe o que eu vejo aqui? Que o pai, ao invés de apontar o dedo no nariz do filho, o pai recebeu o filho, sem tocar no assunto dos seus pecados. É interessante que quem tocou no assunto do pecado foi o filho, que teve que confessar. E eu vou dizer uma coisa para você: não acredite na pregação dessa parábola de que Deus não quer saber dos seus pecados, de que Deus ele não quer ouvir o seu arrependimento. Isso é uma mentira. O pai tratou o filho desse jeito porque o filho já falou tudo aquilo que o pai iria repetir para ele. Deus não precisa repetir sobre os nossos pecados, nós precisamos confessá-los diante do Pai. A gente não acredita, e eu também não acredito, que Deus vai falar assim: vem, fala os seus pecados aqui, olha não sei o quê. Não, Deus quer que a gente confesse para que a gente admita quem nós somos. Quem não confessa os seus erros, quem não confessa não se arrepende, quem não se arrepende não recebe perdão. O menino, ele está arrependido, ele olhou o que a decisão dele trouxe de resultado, e ele disse: não, eu não quero viver esse resultado na minha vida, eu quero ser teu servo, eu não quero o benefício de ser filho, eu ser servo na sua casa já é bom demais, meu pai. Mas compete ao pai receber o filho com amor e carinho. Assim Deus fez conosco. Ele não nos joga na cara os nossos pecados, mas ele diz: eu te perdoo, meu filho. Mas nós precisamos humildemente se humilhar e se jogar de joelho aos pés do nosso Pai e reconhecer quem nós somos, a nossa pecaminosidade. Nós não temos direitos, e às vezes nós ouvimos muitas pessoas dentro da igreja dizendo: eu tenho os meus direitos, eu preciso disso, Deus tem que me dar aquilo, como que se o pai estivesse devendo alguma coisa para o filho. Esse é o problema da igreja dos dias de hoje, que entende que Deus tem uma obrigação de satisfazer o nosso ego, de satisfazer as nossas vontades, que de alguma maneira Deus está devendo alguma coisa para a gente. E aqui esse rapaz está mostrando que Deus não está devendo nada para mim, meu pai não deve nada para mim, eu é que pequei, não tenho direito de ser filho. Irmão, irmã, quando uma pessoa chega assim, é a tradução. Quando nós lemos:
há um espírito, há um coração contrito e arrependido, Deus não rejeita. Há uma pessoa com seus sentimentos quebrados, quedados, reconhecendo os seus pecados, quebrantado diante de Deus. Deus não rejeita esta vida. E assim como esse pai, Deus faz com o pecador. Ele abraçou o filho, não quis tocar no assunto, porque o filho já tinha tocado no assunto, já pediu perdão, e é isso que a gente tem que fazer, confessar os nossos pecados, confessar as nossas culpas, com a certeza do perdão, por causa do caráter do pai, não por merecimento. Nós não recebemos nada por mérito, esse é o problema de Jó. Jó entende que tudo que ele tem, os filhos abençoados, a família abençoada, dinheiro, posses, é tudo por meritocracia. Até que ele perdeu tudo. E ele tentou encontrar resposta, por que ele perdeu tudo aquilo, se ele era justo? Até que ele conversa com Deus, como o filho conversa com o pai. E aí ele chega e diz: eu falei de coisas que para mim eram altas demais. Antes eu te conhecia religiosamente, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que tudo aquilo que tenho é pela tua graça. Não é por merecimento, não é porque eu sou bom. Embora as atitudes de Jó recebem elogios de Deus, então são importantes. Mas por mais que façamos o melhor para atrair a atenção de Deus, é a graça, o perdão que sustenta o universo. Diz a palavra que o pai, assim como o pastor da ovelha, como a mulher que encontra aquela dracma perdida, o pai faz uma festa, se alegra. Só que nem todos se alegram. Os servos se alegram, porque os servos sabem da alegria do pai. Quem é servo de Deus se alegra com a alegria do coração do pai. Presta atenção nisso. Eles olham para o seu Senhor e falam, eu fico imaginando, quem ama realmente o seu Senhor, ele olha e diz assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo meu Senhor feliz desse jeito. Eu via sempre o meu Senhor trabalhando triste, chorando pelos cantos, pela ausência do seu filho. E filho um não substitui o outro. Não tem, você pode ter 2, 3, 4 filhos, cada um tem sua característica, ama-se a todos, cada um de um jeito, mas é amor por todos. E eu vejo que a diferença está em como a gente desfruta desse amor do Pai. Às vezes as pessoas dizem que Deus ama mais a uns do que aos outros. Não é a verdade. Deus tem filhos preferidos, também não é verdade. Existem filhos que desfrutam mais do amor de Deus. O amor é dado a todos. Uns desfrutam, outros não desfrutam. É interessante que eu fico olhando essa passagem e fico imaginando os servos olhando para o pai e contemplando aquela alegria que faz tempo que não viam. E diz no versículo 24, no finalzinho diz, e começaram a regozijar-se. Todos começaram a se alegrar com aquela festa, porque o coração daquele senhor, o coração daquele pai estava feliz. Mas de repente, diz aqui na parábola, que tem um rapaz, que é o filho mais velho, ou seja, aquele que já está há mais tempo do lado do pai. Está no campo. Ao voltar, houve aquela festa. O que está acontecendo? Faz tempo que eu não vejo festa em casa. Quando de repente, irmãos, se coloque no lugar do filho que olha para si mesmo. Esse filho, ele não olha para mais ninguém. Ele olha para si mesmo. Esse filho é egoísta. Esse filho, ele é antropocêntrico. Esse filho é hedonista. Esse filho é exclusivista.
e um monte de istas e de ismos que existem dentro desse filho, porque quando ele vê aquela festa, ele fala: o motivo da festa não sou eu. Mas qual o motivo? O motivo é indigno, é injusto. Mas por que injusto? Vamos olhar aqui pelos olhos desse filho, então. E talvez você e muita gente olhando pelos olhos do filho e se sentiria revoltado também, olhando e dizendo assim: olha, está injusto esse negócio, porque o meu irmão abandonou a gente na luta. O meu irmão abandonou a gente aqui cuidando da fazenda. Pior de tudo, ele pegou a parte que era dele e gastou. Interessante que o rapaz também tem informação de como o irmão dele gastou as coisas. Ele não está pensando, conjecturando, ele está falando de realidades que ele está sabendo de como o irmão dele está vivendo dissolutamente. Ele está dizendo: esse teu filho, ele já não é mais meu irmão. Olha só como ele está considerando. Ele está considerando que esse rapaz já não é mais irmão dele. Ele pode ser filho do pai, mas ele não é mais meu irmão. Mas o que foi que esse menino fez para ele? Nada. Ele fez foi para o pai. Mas quando eu tenho o senso de que tudo é meu, tudo é para mim, a gente não compartilha. Então ele está tendo entendimento seguinte: esse meu irmão pegou a parte dele, torrou e vem com a cara lavada aqui, como se nada tivesse acontecendo. E agora, com certeza, o pai vai tratar ele, conhecendo meu pai, como eu conheço, meu pai vai tratar ele como se nada tivesse acontecido. E o dia que meu pai morrer, agora a minha parte, que era 100% meu, agora eu vou ter que dividir com o meu irmão. É injusto? Como pode meu pai nunca me valorizou, me fazendo uma festa pela minha fidelidade? E a revolta daquele menino atrai a atenção do pai, e o pai insiste dizendo assim: filho, não fica assim. Seu irmão estava morto e reviveu. Seu irmão estava longe e agora ele voltou. É certo que a gente faça uma festa para ele. Mas o menino, a parábola nos fecha dizendo que o pai disse o motivo pelo qual existia a festa, mas não fecha para a gente dizendo se o menino entra na festa ou não. Mas eu acho que é proposital de Jesus. Um dia eu vou encontrar um mestre e eu vou falar: mestre, não foi proposital? E talvez ele diga: foi, filho, foi proposital, para deixar na mão de vocês que ouviram essa parábola decidir se vocês entram para fazer a festa ou se vocês ficam do lado de fora criticando a festa que está sendo feita. Eu acho que meu Senhor Jesus teve essa intenção. Mas analisemos agora o que está acontecendo. O pai é dono de 100% de tudo. O pai não havia morrido. O menino pede a porcentagem dele, vamos colocar 50%. Mas ele não tinha direito porque o pai não havia morrido. Só que por outro lado também, o outro menino entende que ele teria direito a 100%. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O pai estava vivo, 100% de tudo é do pai, não tem nada a ver com o filho, nenhum nem outro. É tudo do pai. Então 100% do pai seria dividido lá no final de qualquer jeito. Preste atenção aqui. Diz a palavra que o menino fica revoltado. Em nenhum momento ele olha e vê o sentimento do pai. Em momento nenhum ele olha e se lembra da tristeza que o pai estava pela ausência do seu filho. Sabe o que Jesus está dizendo para os fariseus e para os escribas? Vocês são os filhos que ficam em casa e não olham para aqueles que estão perdidos. Vocês acham que vocês têm direitos porque vocês estão aqui na lei,
Vocês estão aqui fazendo e acontecendo, quando na verdade vocês deveriam se alegrar com o pecador que se arrepende, como vocês deveriam fazer festa com aquela mulher que achou a dracma, como vocês deveriam fazer festa com aquele pastor que encontra as ovelhas. Vocês deveriam alegrar o coração com o coração do Pai, porque Deus o Pai encontrou ovelhas perdidas, pessoas que se desgarraram. Apóstolo, o que tem a ver com a nossa vida hoje? Tudo a ver. Essa é a família cristã, é a família de Deus. Quantas vezes nós estamos dentro da casa e não conseguimos fazer a festa, não conseguimos valorizar, e às vezes as pessoas nos deixam de estar congregando com a gente, deixam de estar fazendo a obra com a gente, e o primeiro sentimento que tem quando as pessoas retornam para casa é: essa pessoa não tem direito de sentar naquela cadeira, aquela pessoa nos abandonou, aquela pessoa nos deixou nos momentos difíceis, essa pessoa não merece o perdão. Ei, a casa não é nossa, a casa é do Pai. Então não é direito nosso nos assentarmos numa cadeira e dizemos: não faço a festa, porque quando nós fazemos isso, nós não estamos olhando o coração de Deus, estamos sendo egoístas. Nós entendemos que as pessoas são nossas, que os bens são nossos, que tudo é nosso, e nós não temos nada, porque tudo é de Deus. O pastor, o líder, o apóstolo, o líder de uma igreja é administrador, e ele tem que refletir o coração de Deus para o povo. Por isso a igreja não tem catraca. Por isso a igreja é portas abertas. Porque a casa é de Deus. E a casa está de portas abertas sempre para todos. Uma cena que não entra na minha cabeça. Eu não conseguiria isso, gente. Eu não conseguiria ser líder de uma igreja onde uma pessoa fica na porta da igreja pedindo esmola. É uma cena que não bate. Tanto que nós vemos lá em Atos, quando os discípulos vão orar, eles encontram aquele rapaz coxo que era levado e colocado na porta do templo. Quando o rapaz é curado, gente, eu penso que ele nunca entrou na igreja. Ele correu para dentro da igreja. Ele não poderia ter corrido para outro lugar. Por que ele correu para dentro da igreja? Eu só posso conjecturar, só posso imaginar, entender que era o maior desejo dele poder entrar naquela igreja. Era o maior desejo dele poder entrar na igreja e cultuar. E diz a palavra que ele entra correndo lá na igreja e faz uma festa, e o pessoal começa a cutucar um ao outro e dizer: esse não era aquele coxo que fica pedindo na porta da igreja? O pessoal fica maravilhado. A porta da igreja não é lugar para ficar pedintes. A porta da igreja é para ficar vazia. Porque todos os que são pedintes estão dentro dela, sentados, recebendo o manjar que vem do céu. Não existe esse negócio. Eu não acredito também que exista um negócio que a pessoa só vem na igreja, me dá 1 quilo de alimento e vai embora. Mas eu não acredito que a pessoa venha todos os dias que a igreja está aberta e fica lá na porta pedindo migalhas. Porque o que Deus tem para nós é transformação de vida. Os discípulos olham e dizem assim o seguinte: eu não tenho cesta básica, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma riqueza que transforma a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem entra correndo para dentro da igreja. Há uma grande festa, porque agora ele é independente. Ele não depende de pessoas. Agora ele pode cuidar dele mesmo. Agora ele não é mais menosprezado. Agora ele não é um cara sentado na porta da igreja. Agora ele vai ser o testemunho daquela igreja. Agora ele vai entrar todos os dias naquele templo, na chamada Formosa, e ali ele adorará o Senhor, e todos cutucarão e dirão: ali está um milagre do Deus vivo. É isso que precisa acontecer nas nossas igrejas hoje. As pessoas precisam voltar, as pessoas feridas. E como nós temos visto pessoas feridas, feridas porque feriram, e feridas porque se feriram, se permitiram ser feridas. Só que nós estamos dentro da casa. Como é que nós estamos olhando tudo isso? Eu fico tão triste. Eu conheço história de pessoas que são teólogos, pessoas que já foram líderes,
Pessoas que já foram tão usadas por Deus, mas foram feridas pela religiosidade, foram feridas por pessoas, ovelhas que foram feridas por pastores. Só que na outra mão também existem pastores feridos pelas suas ovelhas, mas ovelhas não ferem, então já entendeu o trocadilho. Mas pastor também não fere, também já entenderam o trocadilho. Precisamos restaurar a ovelha perdida. Precisamos nos alegrar com a dracma machada. E precisamos fazer festa com o irmão que volta, sem levantar barreiras. Às vezes as pessoas estão dizendo, eu sei que existe eu acredito que no relacionamento aqui, se Jesus desse continuidade a essa parábola aqui, talvez ele diria, aí o filho entrou de repente, e como se nada tivesse acontecido, mas aí aquele filho que era o esbanjador começou a valorizar tudo aquilo, e agora tudo é diferente, e o irmão também abraçou, e o filho dizia para o irmão, olha, você não sabe o que é viver fora daqui da casa do pai. Tipo, o menino que ficou mais velho tinha o desejo de viver tudo aquilo que o irmão viveu, mas não estava disposto a se jogar e pagar o preço, mas vivia dentro da casa do pai com o coração, porque ele tinha informações do irmão. Sabe aquele negócio que tem muitas vezes as pessoas dentro da igreja que criticam as pessoas que não vêm, mas às vezes a sua crítica é porque ele gostaria de viver o que o irmão está vivendo e não tem coragem. E quando a pessoa volta, é o julgamento, é a sentença. Muitas vezes pessoas sentam na cadeira de juiz e dizem, não, você não tem mais direito de estar aqui. Nos colocamos no lugar de pai, que não é o pai Deus, e dizemos, nessa igreja você não tem mais lugar, nessa cadeira não existe mais a sua, suma daqui. Isso não é atitude que revela o coração de Deus. Isso não é atitude que revela o coração de alguém que faz festa com o irmão que volta, porque a festa nos céus, a festa no coração de Deus por um pecador que se arrepende. Quanta coisa para a gente aprender dentro dessa parábola. A pergunta que fica é, você que não caiu, você que não abandonou a igreja, você que não abandonou os caminhos do Senhor, ainda faz festa pelo pecador arrependido? Você vai entrar na festa do retorno do filho? Fazer uma campanha. Volta, filho. Volta, filho. E para você entender que eu estou pregando uma palavra espiritual, eu falo para você, se você tem numa igreja, qualquer uma que você frequentou, e lá você tem um pai espiritual, e ele é um pai para você, ele está te esperando de braços abertos. Porque o filho sabe para que casa volta. Apóstolo, mas isso é só em relação a Deus? Não. Existe uma casa. E essa casa é preparatória. Preste atenção nisso. O Big Brother de Deus. No bom sentido. Eu nem acompanho, tá? Mas é o confinamento de Deus. Melhor, vamos trazer biblicamente para não você falar que eu sou herético. A arca de Deus, a arca de Noé dos dias de hoje é a igreja. Como assim, apóstolo? Irmãos, pense só você viver um ano e você não tem para onde correr, você não tem uma padaria para sair, você não tem um restaurante para comer, você não tem para onde ir, a não ser ficar com a sua família um ano direto sem sair para lugar nenhum. Ter que enfrentar
Mês a mês, as mulheres naqueles períodos que elas estão para ser trancadas. Os homens estressados. É família. A arca fala de família. Mas se eles sabiam que se pulasse para fora da arca, morreriam. Não pule para fora da igreja. O mundo é cruel. Você vai se afastar, você vai esfriar espiritualmente, você vai morrer, porque o galho que fica longe, ele seca, ele morre. Você precisa estar em Cristo, e a videira precisa estar ligada a uma treliça para haver crescimento. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque vai que a pessoa fica chateada, mas eu acho que ela não ficaria chateada, mas eu vou falar da situação. Tem pessoas que não podem estar aqui na Efrata, porque estão morando longe, não puderam estar aqui e morrem de saudade de estar aqui. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, e a pessoa dizia: a Efrata é minha treliça, e eu não consigo viver sem ela, está muito difícil para mim. Eu falo: Pai eterno, se você estiver me ouvindo aí, acompanhando e quiser revelar que é você, escreve aí que é você. Quem está próximo sabe de quem eu estou falando. Pessoa que ama. Só que é interessante no caso dessa pessoa, ela sempre amou quando está, reconheceu o valor de quando está e reconhece o amor e não estando, sente saudade, amor pela família. Isso é história de reino. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Que eu aprenda a ser líder e revelar o coração do Pai. Que eu aprenda a ser irmão e compreender o meu irmão e abraçá-lo e ajudá-lo, acompanhar ele na caminhada como se nada tivesse acontecido. Que nós possamos ser uma família que ao invés de julgar, a gente se ajuda e a gente cresce junto. Que a gente possa alegrar o coração do Pai, porque a maior alegria desse pai, eu tenho certeza, era poder olhar os seus 2 filhos trabalhando juntos. E vem cá, quem um dia perde, valoriza muito mais do que aquele que tem sempre o pão na mesa e não valoriza ele. Essa pandemia nos leva a valorizar tantas coisas, né? Que bom, que bom. Vamos sair dessa melhor. Valorizando coisas que não valorizávamos. Espero que as pessoas, ao invés de abandonar a igreja física, elas valorizem tudo que nós temos. Eu valorizo e olho. E oro, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que Deus nos colocou nas mãos. Valorize, meça o seu relacionamento com Deus, meça a sua gratidão com tudo aquilo que Deus te deu. Seja grato. A ingratidão é uma das piores coisas que existem. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele te deu.